Ok? Vamos lá. Gente, é, como eu falei ainda agora, antes da gente começar, para algumas pessoas que já estavam, foi pedido para que vocês trouxessem uma meia nova, velha, limpa, né? Melhor. E colocassem três tirinhas de papel, né? E nessas tirinhas de papel vocês colocassem três sonhos, tá? Pode ser, Moroni, pode ser furada também, não tem problema, não. Três sonhos, três objetivos vocês, que nós desejamos alcançar a, a curto prazo e a médio prazo, tá? Não coloquei algo longe, né? Porque são coisas que precisam depender da gente e não de outras pessoas, tá? Por isso que a gente colocou um tempo mais curto. Alguém fez a lição de casa? Sim, Sim, sim. Dania, vamos começar por você, meu amor. E assim, na sequência, tá? Eu gostaria, nós vamos começar por essa, tá? E no decorrer das mensagens a gente vai abrindo mais espaço para quem vai fazer também, tá? Para quem vai falar. Bruninha, você. Gente, só lembrando que quem tem um sonho que não queira compartilhar não é obrigada, viu? Uhum, tá bom? Mas, se desejar, eu peço que fique à vontade para falar, para a gente compartilhar com a gente os três sonhos, tá? E o que pensa, o que deseja fazer para que se realize, certo? Então, Bruninha, é contigo. Em poucos minutinhos você resume para a gente, tá bom? já os três? Ok. Meu primeiro objetivo de curto prazo, na verdade, nem é tão curto assim, vai. Eu que me dei um pouquinho mais de prazo. É eliminar 14 quilos em 6 meses. O que eu vou fazer? Fechar esta boca nervosa e continuar me exercitando diariamente. Isso já estou fazendo, falta fechar mais a boca, ok? Em médio prazo, passar em um concurso federal até 2025. Importantíssimo. E, por último, mas não menos importante, trabalhar como, se não der certo o concurso federal, trabalhar como tradutora de material eclesiástico, no caso para a igreja, até 2030. Esses são os sonhos. Se dependem de mim. Uh! Não, Maravilha, Bruna. Muito bom, Bruna. Alguém mais fez a lição de casa e gostaria de compartilhar? Senão eu posso escolher aqui quem pode falar, porque vocês ficam à vontade também. Se não trouxe meia, se não trouxe os escritos, mas você pode falar, tá bom? Posso escolher alguém? Posso, Su? não sei, seria bom que fosse voluntário, né? Mas a gente pode falar dos nossos sonhos. Ótimo. O que é, olha, eu não escrevi, mas eu vou copiar a dona Bruna, porque ela sabia que eu queria fazer isso dos 14. Não sei se 14, porque eu também não me vejo magrinha mais, né? Não faz parte, eu acho que não faz parte mais do meu fenótipo, da minha coisa, assim, mas perder uns pouquinhos, né? É, e fazer o meu negócio da Sul ganhar o mundo. Ganhar o mundo, quando eu digo, gente, é o bairro, é um ganhar o mundo assim, né? Eu sou do tipo de pessoa que tudo, não sei se vocês já perceberam no grupo, tudo que acontece, eu digo assim, eu vou fazer, eu vou estar lá, olha, vai ter uma atividade, eu digo, opa, eu vou também, né? Tudo eu digo que eu vou, que é uma mania minha, dizer que vou, mesmo às vezes dizendo, eu acho que não vai dar certo. Mas eu digo que eu vou, que eu fiz, que eu já vou. Se alguém me disser, olha, vai ter uma festa lá no Pará, eu digo, opa, tô dentro. E aí eu ajo como se eu fosse para a festa do Pará. Tá? Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, pelo menos eu disse. Mas, enfim, o meu é o meu trabalho, tá? Do lado pessoal, é o mesmo da Bruna, né?
vou pensar no outro. Até o final do. Eu ia colocar aqui casar também no ano de 2025, mas não depende de mim, né? Eu acho que eu vou fazer igual aquelas pessoas que colocam, que casam com uma laranja. Vocês já viram umas pessoas assim que põem no YouTube o casamento deles com uma laranja, com um sofá? Então, nem que seja assim, eu vou casar. Muito bem, Su. Alguém gostaria de compartilhar? Daí nós vamos passar para nossa dinâmica, tá? Nossa próxima dinâmica. Ah, Rose, tá por aí, Rose está Rosinha? ocupadíssima ali. Tá. Cadê a Clau? Clau, você tá aí? Tô. Você Clau, quer falar onde pra ficaram os gente? teus sonhos, Clau? Deu, nem tô me vendo. Não, não estamos vendo você. Agora sim, Ei, o meu coloquei numa caixa, ah, porque a minha tá furada, tô zoando. problema. Eu coloquei três coisinhas aqui. E tá difícil de realizar. Mas não é O meu impossível. primeiro sonho é um apartamento. É um sonho que eu tenho há muitos anos. Eu tenho já feito uma parte dele, né? Que eu tô juntando meu dinheirinho, mas ainda assim falta mais. Falta de fato investir. Mas tá caminhando. O outro sonho que eu tenho é massa muscular, gente. Como é difícil ganhar massa. Vocês querem perder e eu tô com uma dificuldade de ganhar massa. Mas estou malhando, estou comendo, estou buscando, estou indo. E um outro sonho que eu tenho é viajar para o Chile, por incrível que pareça. Eu tenho muita vontade de conhecer o Chile. É a única coisa que eu não movimentei nada, é a viagem. Mas os outros dois tá caminhando. E é isso. Que maravilha, Clau. Obrigada, viu? Por Su, compartilhar. tu lembra? Eu lembro sim. Ficou lindo em você. Quer dizer, tudo fica lindo na Clau. Ah, obrigada. Ah, Gente, cadê? gente, a Dagmar e a Cláudia, a Renata, onde é que Sim, ficaram os sonhos de vocês? é, cadê? Oi, posso falar? Deve, Florzinha. Pode? Claro, sim. Pode falar. O meu sonho a longo prazo é a espiritualidade, não é? Eu quero alcançar o máximo que eu puder no conhecimento do Senhor espiritualmente aqui na Terra. A curto prazo é a minha saúde. Eu sou bem saudável, mas não quero perder ela por nada. E o outro sonho é viajar. Gente, essa Renata é das minhas. Para onde, Renata? Oi, Tu tens um lugar específico em mente? para viajar? Uhum. Então, eu vou para a Argentina já por esses dias, né? Vou para a Argentina e depois eu estou indo para o Chile. A irmã falou aí, eu vou para o Chile em julho. Vamos juntas! Ei! Muito Isso. bem, muito bem. Obrigada, Renata. Eu que Agora nós vamos agradeço. dar continuidade à pergunta: onde ficaram os seus sonhos, gente? Será que nós já nos perguntamos, né, em muitos momentos da nossa vida, onde estão os nossos sonhos, né? Ô Su, você não vai passar o slide, né? Não é preciso. Vamos sim, meu amor. Então vamos lá, por favor. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu só um minutinho, gente. Deixa eu fazer umas modificações aqui. Só um minutinho. Antes da.
da Sorocaba, vocês já ouviram a história de Silvio Santos? Alguém conhece a história do Silvio Santos? Sim. Me recordo. Por alto, Quem sim. quem que conhece aqui a história do Silvio Santos? Conheço, Bruno. Por favor, nos ilumine. Bruninha, por favor, fique à vontade, querida. Pode compartilhar, Bruninha. Ah, sim, rapidamente. É que ele era camelô no centro de Niterói. Ele vendia canetas na rua. Muito bem. Resumiu resumidamente. Eu peguei algumas coisinhas aqui também. Cadê? A gente já está com Sobre o slide, isso. a gente já está com o slide Tá, aberto. né? Uhum, tá. Só um ver aqui. Depois eu compartilho. Vamos lá. Ah, cadê? Paulo, você tá por aí, Paulo? Sim, Você pode ler para a gente, por favor, a sim, nossa. posso ler. Então, fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis, porque não vedes, porque não recebeis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Portanto, toda vez que você prova sua fé, ou seja, age dignamente para pôr em prática a inspiração que teve, você recebe a comprovação do Espírito. Muito bem, olha que interessante, né, Paulo? O que você acha, Sim. Paulo, que a fé, que a fé tem a ver com sonhos, com realizações? O que você acha, Paulo? Na verdade, tem tudo a ver, né? Se nós não acreditarmos que é possível, é, nem diz os livros, você está certo. Se você acredita que você pode, você está certo. Se você acredita que não pode, você também está certo. E a fé é acreditar que tu tem que dar o primeiro passo, que eu estava até vendo hoje aqui, que o primeiro passo é o mais difícil, porque às vezes tem muito medo, vem muitas coisas assim na tua cabeça, é o mais importante e é o mais difícil. Vamos supor, tu vai querer ter fé de ter um trabalho melhor, mas você vai largar o que você já tem para ter, por exemplo, abrir um negócio próprio. Então é tudo incerto, você não. Então tu vai largar o que está certo para pegar uma coisa que está duvidosa, mas isso é ter fé, né? É botar o pé na água e precisamos botar o pé na água, aí as águas vão se abrir. Mas enquanto a gente não botar o pé na água, as as águas não, o mar não vai abrir, né? E às vezes é difícil para nós assim, dar o primeiro passo. O primeiro passo é o mais importante e o primeiro passo é o passo de fé mesmo, porque depois as coisas vão. O próprio Senhor, ele prometeu para nós que as coisas vão. Ele vai dando os próximos degraus. O problema nosso, que a gente quer o quê? A gente quer ver o final, a gente quer ter o final das É coisas. logo, É que ele está 100% de certeza. Nossa, exatamente, Paulo. Josi, deixa eu fazer um comentário, Claro, em cima disso. sim, Ah, claro. essa coisa é muito interessante. Eu lembro, se eu agora pensar em como eu era na época das moças, né, porque eu acho que na época das moças é a época da OM, né? É a época que você começa meio que a moldar o que você quer, né? Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Se eu lembrar agora, tem tantos sonhos que eu não consegui concretizar, tanta coisa que eu queria. Se eu dissesse para vocês, olhando para trás, quantos daqueles sonhos eles se realizaram da forma que eu queria? Zerinho. Nenhum aconteceu
da forma que eu planejei ou da forma que eu sonhei. E às vezes a gente fica tão perdido, perdida, desculpa. A gente fica tão perdida nisso que a gente acaba esquecendo ou perdendo a motivação dos nossos sonhos. E o interessante dessa citação que fala um pouquinho, que o Paulo acabou de falar, que fala um pouquinho da fé, né? A fé, eu vou trazer aqui um pouquinho de física quântica, gente, tá? A lei da atração, entre aspas, tá? Mas a gente não consegue viver, eu acho que uma casa com a outra. Vamos pensar na fé. Fé não é ter o perfeito conhecimento das coisas, né? Mas fé é acreditar naquilo que a gente não vê, e aí vem o xizinho da questão, mas que a gente sabe que é verdade, que a gente sabe que é verdadeiro, né? Então, se a gente trouxer isso um pouquinho para a física quântica, é aquela coisa de visualizar, né? É o futuro como se você já estivesse vivendo hoje, né? Por isso que todas as vezes que alguém diz assim, vai ter uma festa não sei aonde, porque eu adoro festa, tá? Só para vai ter uma atividade não sei aonde, eu digo, opa, tô lá, mesmo eu sabendo que financeiramente eu não posso, mesmo sabendo que possivelmente eu não vá, né? Mas eu sempre digo, eu já estou lá, eu já vou. E aí o Paulo falou sobre a questão do trabalho. Eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho medo de arriscar. Fico perdida, às vezes, em como começar a coisa. A Josi, essa semana, né, ela passou o dia aqui comigo e eu não estava conseguindo organizar as minhas ideias, né? E ela sentou e disse, tá, Sorema, vamos colocar os teus planos aí em um papel. Eu precisava de alguém para me ajudar a colocar esses planos no papel, né? Para quem não sabe, há 3 anos atrás eu tinha um emprego que eu queria muito. Eu estava em um emprego bom, trabalhava para a GE, para a General Electric, né? Eu trabalhava com eles e um dia eu decidi, mas esse tipo de trabalho que eu estou fazendo aqui não é o que eu quero fazer, né? Era na minha área, mas não era ainda aquilo que eu queria fazer. E quem é a doida que só diz assim, eu vou dar minha carta de demissão mesmo não tendo um outro emprego em vista, porque não é aquilo que eu quero fazer. Falei com o meu chefe, escrevi minha carta de demissão e ele, Surema, tu tem certeza do que tu estás fazendo? Tenho, certeza de nada. Aí eu ainda disse assim, olha, no comecinho de julho, dia 5 de julho, eu ainda lembro, vai ser o meu último dia. Foi um mês de antecedência, né? Porque ainda tinha que treinar outra pessoa e tudo mais. Dei um mês de antecedência. E o dia 5 estava chegando e eu começava a mandar o meu currículo, aplicar para o trabalho que eu queria e nada. E o trabalho não aconteceu. Eu digo, mas se eu não tivesse saído da zona do conforto, o trabalho não ia acontecer. Sabe aquela coisa? Eu tenho que tirar o que é velho para colocar o novo. Né? Às vezes eu quero tanto que aconteça uma coisa comigo, mas eu não esvazio o meu espaço. Eu não estou dizendo para vocês saírem do emprego, não, gente. Isso aqui foi eu doida, tá? Por favor, não façam isso, né? E aí eu comecei, eu digo, nossa, agora o que é que eu vou fazer? Eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar água, luz, telefone, blá, blá, blá. E aí eu fui fazendo um monte de trabalhozinhos assim, tudo enquanto era lugar. Aqui precisa de alguém para fazer não sei o quê, tem um lugar onde eles estão trabalhando com empacotamento lá numa outra cidade. Eu saía 3 da manhã para viajar para uma outra cidade na neve, né, para poder fazer essas coisas e continuei mandando meu currículo. Consegui o emprego que eu queria na empresa que eu queria, que era trabalhar para a Salesforce, né? E trabalhei por 3 anos, quase 3 anos. Ano passado eu vim para São Luís e disse: agora já está na hora de eu voltar para casa. Em maio, escrevi de novo a minha carta de demissão para essa outra empresa que era o emprego dos meus sonhos. E hoje eu estou aqui. Fui para São Luís, voltei para casa e de repente eu pensei, lá em Curitiba talvez seja onde eu deveria estar nesse momento, que era o meu plano inicial. Vocês sabem que eu comecei meu negócio lá em São Luís, uma coisinha de entregas de iFood, através do iFood, e só vim para o Réveillon com a dona Bruna, com, seja lá o que for, para cá, para Curitiba,
e eu troquei os meus sonhos. Não estou dizendo para vocês fazerem isso, mas eu sou do tipo de pessoa que eu tomo a decisão e eu faço sem saber o que, que vai acontecer lá na frente. Eu passei muitos anos da minha vida, hoje eu tenho 51, vou fazer 52. Eu passei muitos anos da minha vida esperando o momento certo para eu ser feliz. Eu vou ser feliz quando isso acontecer. Eu vou ser feliz quando isso acontecer. Estou aqui na casa de uma amiga, não sei como é que vai acontecer, mas eu vou acontecer. Eu tenho um processo de criação, desculpa, Josi, de ficar pegando um pouquinho do teu tempo, eu tenho um processo de criação mental que é diferente de todo mundo. Eu morgo a minha coisa na cabeça e eu fico, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Sabe quando você está overwhelmed? Desculpa, quando você está cheio de coisas para fazer que você não sabe por onde começar para realizar o seu sonho? Porque isso acontece com todo mundo. Você quer, mas você diz, eu tenho que sair desse lugar, eu estou estagnada nesse local, né? E a gente não sabe para onde sair. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é saber que eu vou conseguir, vendo como, se for da vontade do Senhor, aquilo vai acontecer, né? O tempo é só a gente organizar as ideias. Eu não estava conseguindo organizar as ideias, e a Josi, tá bom, Sorema, vamos sentar aqui, vamos organizar a ideia. Colocou no papel. Quando ela colocou no papel para mim, eu visualizei o que eu queria, né? Então, às vezes, os nossos sonhos, e eu não estou falando aqui, gente, de sonhos que dependam de outras pessoas. Tem coisas que dependem de nós, única e exclusivamente de nós, e que nós temos medo de fazer, né? Às vezes a gente diz, eu sou velha demais para fazer isso, eu não tenho condições para fazer isso ou aquilo, mas se a gente não sair da zona de conforto, quantos, desculpa a palavra, eu vou usar a palavra bumbum, quantos chutes no bumbum foram os chutes que me impulsionaram para fazer, para coisas melhores acontecerem na minha vida, né? Às vezes, um chute no bumbum é o que a gente precisa para dar alavancada, mas eu falei muito, desculpa. Desculpa aí, Josi, aí, ó. Aí, ó. Obrigada. Experiências assim a gente precisa ouvir, né, gente? E é muito interessante porque isso dá um ânimo a mais, né? Dá um gás a mais que nós precisamos fazer, né? E como ela falou algo muito interessante, que tem coisas que realmente vai depender exclusivamente de mim. Não tem como eu delegar essa responsabilidade para a Bruna, né? Ah, eu quero ser dentista, mas aí eu preciso depender da Bruna para ser dentista. Eu quero que ela faça faculdade por mim, né? Que ela trabalhe por mim, mas eu quero ser dentista de alguma forma. Mas como, né? Então, tem coisas que nós vamos precisar aprender e sentir que depende. Da onde que vem esse entusiasmo, todo esse desejo de realizar os sonhos? Você já parou para pensar alguma vez? Quando a gente olha, por exemplo, uma pessoa de sucesso, né? Eu não sei vocês, às vezes eu tenho a impressão que algumas pessoas elas foram escolhidas assim, ó, a dedo para brilhar e ser destinada a fazer aquilo ali, transformar o universo, digamos assim. Né? A gente citou mais cedo o Silvio Santos, por exemplo, né? A Bruninha disse que né, ele veio, ele foi camelô, isso, aquilo. Mas é isso, se ele tivesse desistido ali, né? Será que ele seria quem ele é hoje? Você já parou para pensar? Mas e aí eu? Eu nasci para quê? Por que que eu tô aqui? Que propósito que eu tenho aqui nessa terra, nesse momento, nessa época? Ou eu tô vivendo por viver, né? O que que você pensa, Kátia? Fala pra gente, querida. É, a Sorema contou um pouquinho da experiência dos sonhos dela, que, ou seja, ela tem sonhos mutantes, né? Ela está sempre mudando, né? Ela realiza o sonho, aí daqui a pouco na louca dela ela realiza outro, e assim vai indo. E, e eu já sou o contrário da Su. Eu busco os meus sonhos que nem uma maluca. Eu sou a pessoa, fiz estatística, eu fui a pessoa no Brasil que mais prestou exame de ordem. Desde que o exame de ordem das ordens dos advogados do Brasil passou a existir para que você pudesse ser uma advogada, eu fui a pessoa que mais prestou essa prova. Não existiu ninguém até hoje que tenha prestado mais essa prova. Insistentemente, ininterruptamente, nunca parei. Desde que eu
Me formei na faculdade, comecei a fazer essa prova até o dia do sim. E esse dia do sim, gente, foram 9 anos. 9 anos. 9 anos, essa prova tem 3 vezes ao ano. E eu nunca deixei de prestá-la. Durante 9 anos, 3 vezes ao ano, em duplicidade, porque eu sempre aprovava a primeira e reprovava a segunda. Então, fiz os meus cálculos, estava fazendo meus cálculos, com todas as provas que eu fiz, foram 66 vezes ao longo desses anos. E eu nunca fiz a conta financeira de quanto eu gastei para poder realizar esse meu sonho de ser uma advogada. De hoje dizer assim, eu sou uma advogada. E todo mundo falava assim, entra com um mandado de segurança e não sei o quê. E eu falei, não, o exame da prova da ordem é um exame que quando eu comecei a fazer a faculdade eu sabia que ele existiria, né? Só que aconteceu logo quando eu me formei, veio o divórcio, né? O meu ex-marido foi embora, então minha cabeça não estava legal. Até por consequências disso pode ser até o motivo de eu não ter passado, porque não era conhecimento, era emocional. Eu passava mal, eu não dominava o tempo da prova, enfim, muitas coisas aconteceram que não dá para contar tudo aqui. Mas assim, realizei meu sonho, um sonho que eu coloquei no meu coração aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, eu me vi a primeira vez na frente de um juiz, né? De um juiz. E porque, deixa eu explicar rapidinho para vocês. Eu fui criada por uma família da igreja e, num determinado momento, eu cismei que eu queria ir embora para minha casa. Eu era muito criança e não sabia explicar para eles o porquê. Eu sentia muita falta dos meus pais biológicos, eu sentia muita falta dos meus irmãos, né? Apesar de dormir 12 pessoas amontoadas numa cama de casal, eu sentia falta daquilo. E eu não sabia me expressar, então eu agia como rebelde, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E eles, com medo de que eu fosse embora e, e, e trazer consequências para mim e tudo mais, eles foram até o juiz, na vara da infância, para poder pegar minha guarda, né? Pegar minha guarda. Queriam mesmo assim, com toda a rebeldia, me adotar. E aí, na frente do juiz, o juiz falou para mim: mas você está sendo super bem cuidada, por que que você quer ir embora? Aí eu peguei e falei para ele uma coisa, aos 12 anos de idade, que eu nem sabia que existia. Eu tenho o direito de ir e vir. Aí o juiz olhou para minha cara e falou assim: essa vai dar uma boa advogada. E dali, aos 12 anos, surgiu o meu desejo de ser uma advogada. E foi uma luta muito grande, mas eu realizei esse meu sonho. E outros sonhos. O que eu mais persisti de todos os sonhos que eu tive na minha vida foi esse. E então, assim, quando eu tenho um sonho, eu não desisto, não desisto, eu vou atrás dele até eu realizar. Agora eu tenho novos sonhos, mas eu com certeza não vou desistir desses sonhos também que estão dentro de mim. E a da Bruna aí, um dos sonhos da Bruna aí está dentro do meu sonho também, Bruninha. É isso, gente. Muito bom, Kátia. Isso aí, essa é a frase. Essa é a frase da noite. Não desistir. Né? Sabe? Então, quando falar, Desculpa. Eu fala, posso falar, irmã, ou não? Pode ser, quem? Tá? Michele. Né? É a Michelle. Levanta a mãozinha, tá, gente? Pra gente Ah, tá. Deixa eu só saber. falar. As irmãs estão falando aí de perca de peso, vocês têm que ter foco, entendeu? Quando, a minha mãe veio da Espanha o ano passado e ninguém me falava, todo mundo olhava para mim e falava assim: Nossa, você tá bonita. Aí as pessoas que não eram da nossa igreja, né, falavam: Nossa, você tá gostosa, você tá uma morena linda. Só que a minha mãe chegou, presta atenção, e falou para mim: Você tá muito gorda. Você tá acima do seu peso. Gente, aquilo lá me pesou. Eu tava com 73, eu sou muito baixinha, né? Eu sou muito baixinha. Eu tava com 73 quilos. Ela falou: Não, eu tenho 60 anos. A minha mãe nem parece que tem 60 anos. Ela falou que eu tava pesando o que ela pesa. Eu falei assim: É, mãe, então vamos mudar. Ela falou assim: Muda, porque o seu templo ele é sagrado, o seu corpo é sagrado. Deus não se agrada de uma pessoa assim. E eu já tenho pressão alta, né? Aí eu peguei pesado. Aí a minha tia, ela tem
A irmã falou sobre que não adianta mais perder peso. Pode sim, porque a minha tia ela tem 65 anos, ela perdeu muito peso mesmo. Ela era bem gordinha e pequenininha e baixinha. Se vocês verem como ela tá magrinha, ela tá muito magrinha. Então é a persistência. O que eu queria falar rapidinho é que eu comecei a fazer uma dieta e fui para 63. Então isso daí se chama persistência e foco. Se não perder o foco, consegue fazer a dieta assim, Como tá em bom? qualquer sonho, Obrigada. né, irmã? Persistência Sim. sempre. Gente, a Lu estava com a mão erguida. Lu, pode falar, Luciene. Boa noite, tudo bem? É, então, eu tenho um monte de sonhos assim que foram enterrados e como eu tenho vários problemas de saúde e ainda tá uma coisa muito indefinida assim na minha vida, porque eu estou começando a ter novos diagnósticos e aí ainda tem que saber o que vai ter que ser feito. E por causa disso eu tô com uma falta de clareza assim, até porque não tem como eu prever nada, né? Não tem como prever coisas futuras, não tem como eu saber o que vai acontecer, né? Eu até tenho algumas ideias, mas não tenho como é que eu vou dizer, como organizar. Mas eu comecei há pouco tempo a tomar banho morno e gelado e ajuda muito a imunidade, a circulação, tem vários benefícios. Pesquisando no Google dá para saber quais os benefícios. Mesmo eu tendo bronquite asmática, tendo alguns problemas, mas ajuda muito nos outros problemas. E por um medicamento que não estava dando certo, quando, porque eu noto a diferença assim no meu corpo, né? Então a persistência em achar o que era certo, insistindo com o médico e tudo, e eu mesma pesquisando também, sem passar fome. Já perdi 6 quilos. Perdi não, eliminei 6 quilos. Porque Muito eu tô bem. com um excesso de peso de 12, né? Tava de 12, agora é metade. Graças a Deus. E Coisa rápido, boa. porque foi, deixa eu ver, começou em novembro. Olha só, gente, a Lu aí com um segredo, né? Muito bem, cada um com seus sonhos diferentes. Obrigada, Lu, por compartilhar. Obrigada a Depois vocês. depois quem tiver aqui as suas sugestões de como fazer, pode colocar aqui no chat, Viviane, vou voltar aqui para a pergunta da Viviane, qual é a pauta da nossa reunião, para a gente não fugir um pouquinho do tema, onde ficaram os nossos sonhos, onde ficaram os seus sonhos, né? E aí a gente começou a falar um pouquinho aqui de perda de peso, né? Como um dos sonhos, era isso que a Lu estava compartilhando agora, mas a gente tem um vídeo super rápido, eu gostaria que a gente prestasse atenção no vídeo, tá? Só um minutinho, deixa eu compartilhar com vocês aqui, né? E depois a gente gostaria de ver também a participação das. Só um minutinho, né? Vocês conseguem visualizar? Então, Sim, sim. vamos lá. Consigo, sim. Sim, Tá, só um minutinho aqui. Deixa eu ir aqui para o slideshow. Ué, não está maximizando, mas enfim, mesmo eu vindo para o. O quanto você está disposto a pagar pelo seu sonho? Para realizar um sonho, muitas vezes é preciso renunciar, tirar forças de onde não se tem, não deixar a tristeza e o desânimo tomarem conta de você, não dar ouvidos àqueles que querem te desanimar e, principalmente, saber esperar em Deus com paciência. O salmista sabia muito bem disso, por isso escreveu no Salmo 130: Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero no Senhor mais do que os sentinelas pela manhã. Sim,
mais do que os sentinelas esperam pela manhã. Ouvimos dizer que se não fizermos a nossa parte, nada virá de mão beijada. Eu também concordo com isso, mas sei que para termos os nossos sonhos realizados, precisamos da ajuda de Deus. Pois chega um momento em que nos cansamos de lutar e pensamos até em desistir. Seja sincero, você tem feito isso? Você tem se aproximado de Deus e confiado que Ele irá te abençoar? Se sim, então agora você precisa descansar o seu coração e agradecer ao Senhor pela fé, o milagre que você tanto espera. Infelizmente, temos muita dificuldade em esperar. Você se lembra da parábola em que Jesus contou sobre o filho pródigo, que chegou a pedir a herança para o pai antes da hora e saiu de casa? Ele perdeu tudo por não ter maturidade suficiente e viveu uma vida irresponsável. E somente depois de ser humilhado pelo mundo e chegar ao fundo do poço, se viu obrigado a voltar aos braços do Pai. Essa parábola nos mostra que se não tivermos paciência ao esperar, ou seja, se não pagarmos o preço pelos nossos sonhos e não acreditarmos que o Pai tem o melhor para nós, correremos o risco de escolher os caminhos mais fáceis, que nos levam à perdição. Por isso é tão importante esperar em Deus, pois só Ele sabe o tempo certo de tudo acontecer. Até as pessoas da Bíblia tiveram que esperar muito tempo para ver as promessas de Deus se cumprirem. Você sabia disso? Noé teve que esperar muitos anos até Deus abrir os céus e derramar o dilúvio. Abraão esperou até ter a idade de avô para ser pai. Simeão esperou a vida inteira para segurar o bebê Jesus em suas mãos. José esperou por muitos anos, sendo injustiçado, esquecido, humilhado, somente para depois reinar e ver Deus o honrando no meio da sua família. E nós não podemos esquecer de Davi, que não tinha a menor ideia dos planos que Deus tinha para ele, mas ainda assim se preparou, sendo obediente a Deus e vencendo as suas batalhas diárias. Então não desista da sua caminhada agora, nem tenha medo de enfrentar os desafios que surgirem à sua frente. Deus está olhando para você e quando o tempo dele se concretizar, você verá que valeu a pena esperar no Senhor e você dará um belo testemunho às pessoas que muitas vezes não acreditaram em você. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Obrigada, pastor. Vamos voltar aqui para o Sandokan, que está com a mão erguida, né? E depois a Lu. Muito bem. A Lu gostaria de falar primeiro? Não, pode falar, irmão, depois eu falo. Certo, então, obrigado. Eu estava vendo o vídeo Obrigada a agora, você. eu estava lá no quarto, eu estava lá no quarto agora, falando com a mãe, aí o vídeo entrou, comecei a escutar o áudio, eu não consegui conversar com a mãe, prestando atenção no vídeo, no áudio do vídeo, né? E aí já comecei a me emocionar. Então, não sei, as gurias que prepararam, obrigado, gurias, por preparar esse material, né? Então, eu estava escutando o vídeo, fazendo uma retrospectiva, das coisas que são os sonhos que eu tive na vida, né? Então, todos nós sabemos que nesses últimos dias a gente está sendo provado até o pó, né? E eu tenho os meus sonhos também, né? Eles são sonhos simples, né? São sonhos que é possível alcançar nessa vida. Mas mesmo que sejam possíveis alcançar nessa vida, eles às vezes parecem tão distantes, porque as provações são tamanhas que a gente vai pensando que não vai dar, e aí vai engavetando, né? E então eu tenho passado momentos na minha vida onde eu projetei muitos sonhos ao lado de uma pessoa. Hoje não estou mais ao lado dessa pessoa e eu não consigo saber o que eu vou fazer com esses sonhos, né? De que maneira eu vou conseguir realizar eles agora, porque foram muitos anos, né? Projetando e lutando e vencendo alguns obstáculos para chegar naquela realização. E agora tudo mudou, então fica mais difícil. E esse vídeo me fortaleceu bastante agora, porque eu comecei a me comparar então com essas personagens, né, da nossa história real e perceber logo que ainda há tempo realmente, né? Que talvez parece que parece que tudo está tão difícil, mas na verdade o Senhor, ele de alguma forma ele está modificando os caminhos e está acertando
acertando os pontos que precisa para que eu consiga, num momento ou outro, né, da minha vida. E então eu sei que as dificuldades que a gente passa aqui, elas vão servir para o nosso crescimento, todos nós sabemos disso, né? A gente está cansado de aprender isso no Evangelho. Só que isso é real, né? Só que isso não é uma fantasia, mas é uma realidade, né? Eu sei que aqui no nosso grupo, como a Lu falou agora há pouco, nós temos muitas provações, né? Quando achamos que agora esse ano vai ser um ano, esse ano vai dar tudo certo, porque não pode dar mais nada errado. E aí a gente às vezes começa o ano com uma notícia bem ruim, né? E de novo a gente vai passar um perrengue lutando contra as adversidades e tudo, porque o inimigo não dorme. Temos que lembrar que na história da humanidade, a história dos filhos de Deus, dos filhos fiéis de Deus, dos mais vitoriosos que nós tivemos nessa vida, foi uma vida de dificuldades, né? De muitas provações. Eles suportaram durante muito tempo um fardo muito pesado até alcançar os seus objetivos e receber seu galardão. Nós não somos diferentes, meus queridos, não somos diferentes deles. Né? Cada um nas suas dificuldades, mas por menor que ela seja, ela é um fardo que nós carregamos e nós vamos conseguir vencer. Talvez não da maneira como nós queremos, né? Como nós projetamos esse sonho, mas o sonho ele está ali. E o Senhor ele vai de alguma forma nos abençoar com aquilo que é justo no momento certo. Nós só não podemos desistir realmente, né? Vamos lutando, vamos enfrentando, vamos conhecendo um pouco mais como o Senhor faz as coisas e a gente vai identificando e sabendo interpretar como Ele enxerga e não como nós enxergamos e vai dar certo. Eu presto meu testemunho aqui hoje, né? Após esse encontro delicioso aqui com vocês, e após esse vídeo, eu presto meu testemunho que eu sei que eu vou de alguma forma vai acontecer alguma coisa legal, vai acontecer alguma coisa positiva na minha vida, né? Que os problemas que eu estou passando eles vão cessar em um determinado momento, ou se eles não cessar, pelo menos vai ter alguém para poder dividir e sorrir em meio à tempestade também junto comigo. Então eu sei disso, né? É só uma questão de tempo e a paciência que eu vou precisar ter é maior. Eu preciso ter mais paciência, né? Porque eu sei que no momento certo vai acontecer. Então, são essas palavras que eu gostaria de deixar, gurias. Obrigado. Obrigada, Sam. Lu, pode falar, por favor. Obrigada. É, então, como o irmão estava falando, né? É difícil mesmo, mas eu tenho procurado me conformar com aquela escritura, né? De que se a gente esperar no Senhor só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos. Então, assim, muitas vezes eu me perguntei, mas Senhor, eu tenho esse e esse talento, eu me formei nisso e naquilo outro e outras coisas, tal, né? Já teve vezes assim de conversar com o Senhor, tal, e pensar também, não pode ter me dado tantos dons e talentos para não conseguir usar e tudo. Mas aí, quando eu me lembro que não é só aqui, aí acaba acendendo assim aquela esperança. Bom, ninguém me tira, né? E eu vou poder ressurgir com tudo isso. Claro que eu vi uma irmã que escreveu aí que o problema é se conformar com as desgraças. Depende do ponto de vista, porque, por exemplo, se Paulo se apegasse que o espinho na carne era a desgraça dele, ele teria se perdido do plano e nós teríamos perdido um grande, um grande discípulo do Senhor, né? Então, assim, as coisas são todas de forma muito pessoal. Por isso que o profeta falou que a gente não vai sobreviver sem a companhia do Espírito Santo, sem estar no templo, sem revelação pessoal, porque não é o que o outro diz ou o que o outro acha, mas é aquilo que o Senhor revela para cada um. De repente, alguém vai alcançar, vai 90% ou até 100% dos seus sonhos aqui. E de repente eu, tão qualificada quanto ou até mais que a pessoa, talvez só vá alcançar 30, 40, 50%, talvez eu tenha aceitado essa prova
lá na existência, porque eu não sei, o véu não foi tirado ainda para ninguém, então não tem como saber. Mas como a gente está aqui para viver pela fé e na capacidade de tudo suportar, ainda dar graças. E o Senhor fala: minha graça te basta, para aquele que reclamar de todas as coisas, porque tem problemas de saúde, tem vários problemas, né? E não tendo saúde, praticamente você não tem nada, né? Verdade, Lu. Então, praticamente você não tem nada, porque você tem planos, você tem uma mente brilhosa, você tem o Senhor que é maravilhoso, mas assim, você praticamente está de mãos e pés atados. Aí Muito eu bem. já ouvi pessoas dizerem assim: ah, mas tem gente de cadeira de roda, isso e aquilo. Tudo bem, tem gente que está com o corpo limitado, mas a mente está livre. E quando a mente está livre, o céu é o limite. Isso mesmo, Lu. Isso mesmo. Obrigada. Lu, só esclarecendo um pouquinho, quando eu falei, o problema é nós nos Ah, acostumarmos com a não, eu não vi que foi desgraça. você, não. Eu nem Fui vi eu, quem fui foi. eu. Só esclarecer. Não, tudo bem. Só esclarecendo um pouquinho, porque talvez as pessoas podem ser que elas não entendam o que eu quis dizer aqui, né? Ah, Quando sim, eu o digo não conformismo. acostumar. Oi? Quando eu digo assim, não O acostumar com a conformismo. desgraça, é o seguinte: às vezes tem tanta coisa ruim acontecendo, 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 e nós chegamos em um ponto, e isso é fato, nós chegamos em um ponto onde a gente diz assim: nossa, eu nem me afeta mais, porque para mim parece que só acontece desgraça, né? É, É o esperar que alguma coisa aconteça de ruim, né? Porque o ser humano, eu posso fazer 1 milhão de coisas boas, mas se eu fizer uma coisa ruim, é o suficiente verdade. para eu ser lembrada pela coisa ruim a que eu fiz. Vou dar uma prova. É, não sei quantas pessoas aqui são divorciadas, mas se você falar com a maioria das pessoas sobre o divórcio, o que foi que aconteceu no casamento, ela vai dizer assim, ela, a pessoa, né? Não estou falando sexo masculino ou feminino, ela, a pessoa vai dizer assim, foi horroroso, foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. E os momentos bons? Será que a gente não teve um momento bom na relação? Né? Então a gente tem essa mania de acostumar com a coisa que é ruim, e isso é um perigo. Quando eu fico na minha zona de conforto, eu não estou falando das limitações que todos nós temos, né? Isso faz parte da nossa vida aqui. Mas o nosso problema é a gente chegar num ponto e achar que não tem. E é aí que a gente perde os nossos sonhos, que a gente se perde dos nossos sonhos. Quando a gente acha que não tem mais solução, porque a gente acostumou daquele jeito, acostumar entre aspas, tá? A gente pensa que não tem mais da onde sair. E esse é o problema, perdermos a esperança, perdermos aquela vontade de dizer assim, tudo bem, como eu disse no começo, se eu olhar para quando eu tinha 14 anos, 13 anos, que eu estava nas moças, nada do que eu quis aconteceu. Nada, Hum, nada. Casamento no templo, selado aos filhos, nada do que eu quis aconteceu. Mas o que me trouxe até onde eu tô foram todas as coisas ruins que aconteceram, que me fiz. Às vezes, gente, estar no fundo do poço é o melhor lugar que a gente pode estar porque é de verdade. lá que a gente, porque é de lá que a gente sai, tá? Claudinha, a gente tem 2 slides, tá? Depois dos 2 slides você fala e aí vai para a Josi, para a poderosa da Josi, tá bom? Deixa eu só compartilhar os slides, Claudinha, tudo bem? Os Posso dois. só terminar Ok. rapidinho? Olha só. Obrigada, Ju. Então, é verdade o que você falou. E, por exemplo, eu procuro não ficar conformada e continuar fazendo as coisas porque eu sei que vão ressurgir. Então, manter a esperança. Perfeito, manter a esperança. E vamos aproveitar quem ainda não leu, quem está nos visitando e gostaria de ler esse slide aqui para gente, Eu posso ler. por favor. Depois que caminhar até o limite de sua compreensão para dentro da penumbra da incerteza, exercendo fé, você será conduzido de modo a encontrar soluções que não obteria de outra forma. Perfeito. E aí eu gostaria que você só continuasse para o próximo, tá? Hum. Mesmo que você exerça sua fé mais forte, Deus nem sempre vai recompensá-lo imediatamente de acordo com seus desejos. Em vez disso, Deus responderá com o que é melhor para você
no plano eterno dele, no momento em que isso for mais vantajoso para você. Olha que coisa boa. Quer comentar para a gente rapidinho, antes de eu voltar para a Cláudia? Sim, muitas vezes a gente pensa que os nossos desejos, eles não são realizados da maneira que nós desejamos, né? Assim, na maioria das vezes não são. E a gente tem que entender que Deus ele vai nos dar de acordo com o que é realmente merecido para nós. Ele está cuidando, ele nos ama ao ponto de muitas vezes tirar da gente algo que nós queremos muito, para que depois a gente possa receber uma recompensa maior. Muito bem, eu achei muito interessante. Obrigada, Florzinha. Achei muito interessante essa parte da citação. Depois que caminhar até o limite da sua compreensão para dentro da penumbra da incerteza, né? As coisas não vão acontecer sem que antes exerçamos a fé. E a fé, a gente tem aquela coisa, é o princípio, né? Fé é o conhecimento das coisas que a gente não vê, mas quantas vezes a gente acaba de fazer uma oração, né? Acaba de fazer uma oração pedindo uma coisa, e aí você diz assim: nossa, mas se não acontecer, a gente acaba de pedir uma coisa e a gente vem com as incertezas. Não, mas isso acho que o Senhor não vai dar, não. Acaba de fazer uma oração, fala da fé, e a próxima frase que sai da nossa boca é dizendo assim: não, isso aí é para menina ali que é mais nova, não é para mim, porque eu já passei dos 50, né? Aonde está a coisa da nossa fé, né? Alguém estava falando um pouquinho atrás e acho que as pessoas aqui, a maioria das pessoas já ouviram a história de Thomas Edison, né? Que inventou a lâmpada. Ele fez 1.000 tentativas, não foram tentativas frustradas, viu? Só depois de 1.000 tentativas, mais ou menos, né? Não sei se ele estava contando, tentativa número 1, vou tentar fazer a lâmpada funcionar dessa forma, com carvão, mas depois de 1.000 tentativas foi que ele chegou ao resultado que ele queria. Essas 1.000 tentativas, elas não foram derrotas, elas foram tentativas de formas diferentes para fazer com que o sonho dele acontecesse ou com que o objetivo dele fosse alcançado. Então, gente, não percamos por tudo que é mais sagrado a esperança ou a habilidade de sonhar. Não nos acostumemos com a desgraça, entre aspas, né? Porque a gente diz assim, lembra aquela escritura, o homem nasceu para que ele tivesse, a gente nasceu para que a gente tivesse alegria. O Senhor, ele não nos mandou para cá, para a terra, para sermos infelizes. Passar por provação, sim, mas infelicidade, nunca, né? Independente das circunstâncias que estejam ao nosso redor. Não vamos, se por acaso o meu objetivo é alcançar uma coisa X, se eu não consigo, não tem nada que me impeça de não desviar um pouquinho, né? Não tem nada que me impeça. Eu não tenho medo, e isso eu sou bem clara, eu não tenho medo de tentar. Às vezes eu fico sem nada dizendo, meu pai, para onde é que eu saio? Como é que eu saio, né? Mas eu não tenho medo de tentar, eu não tenho medo de viajar e fazer e voltar para o mesmo lugar que eu comecei. Se eu tiver que começar 1.000 vezes, eu vou começar 1.000 vezes. No entanto, até que eu comece, a gente tem aquele tempinho que a gente fica, e agora, como é que eu faço? Sabe aquele momento que você fica olhando para o teto e diz assim, meu pai, o que foi que eu fiz? Como é que eu saio? Mas como é que eu saio? Né? Aí eu volto para a minha bênção patriarcal e para as promessas que o Senhor fez, que diz assim, entre aspas, parafraseando, entre aspas, o Senhor vai realizar todos os desejos do teu coração. Jogo, bota a cabeça e entro. Então não vamos pensar assim, dizer assim, eu estou muito velha, eu não consigo. Vamos acordar amanhã e vamos dizer assim, pai, obrigado por mais um dia. Apesar de não saber como é que eu vou conseguir, obrigado por me dar o talento e a oportunidade de fazer diferente. Né? Gente, eu tenho tanto sonho na vida que eu gostaria de realizar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou morrer tentando. Eu posso não saber. Às vezes só basta uma coisinha simples, só bastou a Josi vir aqui em casa
a gente falar besteira durante o dia inteiro. E ela ali na mesa e disse assim: Surima, vamos pegar um papel. E ela anotou tudo que eu sabia que eu queria fazer. Mas só aquela coisa de botar no papel e de dizer assim: pô, caramba, agora eu consigo ver. Saber se vai dar certo ou não, eu não sei. Mas todas as coisas que acontecem em nossas vidas, todas as bênçãos que acontecem na nossa vida, quem disse que os nossos pedidos já não começaram a ser realizados ou trabalhados 5 anos atrás, né? Às vezes eu quero muito que aconteça uma coisa e às vezes eu encontro a pessoa certa, mas eu só encontrei a pessoa certa porque outras coisas aconteceram que fizeram com que eu chegasse e encontrasse essa pessoa. Eu não estou falando do lado romântico, não, eu estou falando de sonhos. E às Assim vezes como você você vai contar. passando num lugar e uma coisa ó, acontece. Mas aquilo só aconteceu porque a pessoa saiu de casa nesse horário, ou outra pessoa. Então, às vezes, os nossos sonhos já estão em andamento, já estão sendo preparados. Eles ainda não chegaram para a gente da forma que a gente reconhece, porque ainda não está no tempo. Então, não vamos esquecer dos nossos sonhos. Vai com medo mesmo, né? Errou, volta, começa de novo, né? Mas, enfim, Cláudia, Leise, depois a Lúcia e é contigo, Josi, depois, para os próximos slides. Vocês falando aí dos sonhos, né? Eu até saí porque a minha internet caiu aqui, aí eu voltei a pouco. Falando dos sonhos, eu tô lembrando do sonho que eu tenho, né? Os meus sonhos agora, há pouco, para eu cumprir. É um dos meus sonhos, né? Ir morar em outro lugar, é, fazer faculdade e montar meu próprio negócio. Aí, essa semana, eu estava ouvindo um discurso do Helder Godoy. O Senhor tem um plano para cada um de nós. Não sei se vocês já ouviram esse discurso, onde teve uma pessoa que desafiou o Helder Godoy e perguntou para ele se tudo que ele já tinha feito uma faculdade, já estava formado, tinha uma família, se tudo aquilo ali já era o suficiente para ele, né? Se tudo aquilo ali já era o que ele queria para ele, já era todos os sonhos da vida dele, tipo nessas palavras, né? E aí, a pessoa conversando com ele, falou para ele a respeito da bênção patriarcal, se já tinha sido realizado todas as coisas que ele tinha na bênção patriarcal, todas as promessas, né, que o Senhor tinha para ele. Se não era o momento dele sair da zona de conforto dele e correr atrás das bênçãos que o Senhor tinha reservado para ele. Acho que as pessoas vocês já ouviram esse discurso dele, ele conta que fez uma prova, e foi desafiado a morar nos Estados Unidos, fez uma prova, e ele passou e tal, e teve aquela dificuldade de ir para lá, mas teve o apoio da esposa, e hoje ele está onde ele está, né? Por conta dele não ter medo de ter saído da zona de conforto dele. Então, e ultimamente eu tenho ouvido muito esses discursos sobre sair da nossa zona de conforto e correr atrás dos nossos sonhos, né? É como a senhora me falou agora, não existe idade para a gente correr atrás dos nossos sonhos. Eu vou fazer 55 anos, né? Eu estou assim sem nenhuma perspectiva de que vai acontecer comigo ao chegar em Curitiba. Estou desempregada, saí do meu serviço, não foi eu que pedi as contas, mas foi o Senhor que fez com que eu fosse demitida, porque eu orei muito por isso. Mas eu tô com medo, a gente fica sempre com medo, porque são coisas novas. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu exercer a minha fé, o Senhor vai abrir as portas e o que está falando na minha bênção patriarcal vai ser realizado. Eu acredito muito nisso, entendeu? Eu preciso, para que tudo possa ser realizado em minha vida, eu preciso sair da minha zona de conforto. E como fala a minha bênção patriarcal, eu preciso pagar o preço. O meu pagar o preço é ficar longe da minha mãe, é um preço muito alto, eu vou pagar. Mas eu vou fazer isso. E é isso que eu quero falar para vocês. Obrigada, Claudinha. Leise, Oi, gente, boa noite. Essa aula é maravilhosa e me fez refletir bastante, até que eu fiz um comentário. Quando vocês falaram dos sonhos, eu falei assim, nossa, eu estou vivendo por viver, né? E, e aí eu lembrei de uma coisa, Josi. Eu realizei um sonho esses dias, que foi acompanhar minha filha ao templo.
Era uma meta e um sonho que eu tinha. Então, esses dias eu fui com ela ao tempo, então foi algo que eu realizei. Ponto. Já realizei. E agora eu vou fazer uma meta esses dias e vou colocar em prática o meu sonho e a minha meta, e eu vou fazer isso que você fez com a Surema. Eu vou colocar no papel. E agora eu vou pôr a minha vida em ordem e vou pôr no papel e vou realizar a minha meta e o meu sonho. Eu vou fazer o meu curso de dublagem, eu vou tirar o certificado de ator, e vou fazer o meu curso de dublagem, sabe? Eu vou realizar o meu sonho, entendeu? Então eu vou ir atrás da profissão que eu queria, queria fazer. Então eu vou fazer isso porque antes eu estava morta e acho que essa aula me acordou agora, sabe? E, eu estava pensando, eu tô velha para isso. E agora, não, isso, né? Eu estou em Itanhaém hoje, resolvi viajar e eu estava levando uma vidinha meio sem nexo. Eu estava pensando aqui, parada, pensando, nossa, como é que eu vou pagar agora essa viagem? Toda assim, entrei no Zoom e vocês deram esse estralo na minha mente. Foi muito bom. Vou mesmo colocar em prática e deixar esse negócio de deixa a vida me levar e valeu mesmo, viu? Oh, que maravilha! Deixa eu te dizer, eu troquei de profissão com 40 anos. Eu decidi que eu não queria mais fazer uma coisa em 40 anos. Eu joguei tudo para o alto e fui fazer uma outra coisa. E com E ser 50 professora anos, nunca foi meu sonho. eu joguei tudo para o alto e disse, agora eu vou fazer uma outra coisa. Não há limites para os nossos sonhos, né, Lúcia? Fale pra gente, Lúcia. Bom, meu sonho era passar num concurso para ter condição financeira de fazer uma faculdade de direito. Passei em 5 concursos. Todos os que eu me inscrevi, eu, eu passei, mas na saúde eu não passei, né? Então, assim, eu atribuo ao Pai Celestial isso não, sabe? Eu não coloco nas costas dele não pelo seguinte, porque agora hoje, né, eu posso dizer que eu compreendo muita coisa. Minha neta vai fazer 13 anos agora em março, então tem 13 anos que eu descobri o meu problema de saúde e tudo. Então, assim, já conversei várias vezes com o Pai Celestial a respeito desse assunto e ele já me esclareceu muita coisa, né? Mas o meu sonho, na realidade, não era ser advogada, assim, para advogar, não. Não, não. Eu queria trabalhar diretamente com o juiz. É meu sonho, é o meu maior sonho trabalhar direto com o juiz, sabe? E então, assim, eu vi que não deu. Mas eu pensei, falei, bom, já que eu não posso trabalhar, que foi atestado pelos médicos, pelo SUS, em todos os sentidos. Falei, já que eu não posso trabalhar, eu posso estudar. O estudo não ocupa espaço. E eu posso fazer a minha parte. Se for presencial, eu vou conversar com a escola. Falei, olha, nem todos os dias eu vou estar aqui por causa da minha saúde, mas eu dou um jeito, eu me viro, eu vou estudar. E eu falo uma coisa, eu pesava 160 quilos, né? E isso foi pressão psicológica. Então, eu descontava na comida. Havia maus tratos, eu descontava na comida. Havia maus tratos, eu descontava na comida.
Depois que o Senhor falou assim, não, peraí, já que ela não separa, já que ela não manda ele embora, deixa eu mandar ele embora. E foi o que aconteceu. O Senhor mandou ele embora, inclusive nem no Brasil ele não está mais, ainda bem. E o que que acontece? Após isso, se eu tivesse um grupo desse na minha vida, naquele tempo, talvez a minha vida, acho que, talvez não, minha vida seria totalmente diferente, porque foi esse grupo que me ajudou a colocar uma pedra no passado, né? E hoje eu sou feliz. Meu testemunho a respeito de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo aumentou assim assustadoramente, quer dizer, assustadoramente, porque eu pensei, né? Eu falei, nossa, eles são tudo isso e eu não sabia disso, né? Eu fiz missão, eu nunca me afastei da igreja, eu tive filhos dentro do convênio, eu frequento o templo e de repente só agora, foi só agora, porque minha filha foi para Umbanda, minha casa virou o inferno. O inferno na terra, mas eu me mantendo firme no evangelho. Eu não larguei a igreja, porque, gente, de pensar que eu posso me afastar dos convênios que eu fiz com Deus, nem que eu não vou fazer isso de jeito nenhum, eu não quero a mão dele sobre mim. Então, eu comecei a emagrecer, gente. Sem dieta, sem nada, de repente, 160 quilos foi para 150, 140, 130, 122. Aí parou. Aí eu fui no médico. Aí o médico falou assim: ninguém nunca te mandou pro nutricionista? Eu falei: já te mandaram para psicólogo? Eu falei: para quê? Já passei toda a turbulência todinha sozinha, para que psicólogo agora? Mas até que se eu conseguisse um psicólogo seria bom. Mas aí o que que acontece? Hoje eu estou com 98 quilos. Então, muitas vezes não é que a pessoa não queira. Muitas vezes a pessoa está sofrendo uma pressão psicológica, né? Então a gente tem que entender que cada caso é um caso, né? Eu sei que a moça do posto que vem aqui em casa, ela fala: cada dia que eu passo eu me apaixono mais com você. Você é muito obediente, menina. Que isso? Eu falei: mas eu tenho que obedecer. Se eu não obedecer às leis da terra, eu não sou capaz de obedecer às leis dos céus. Então, agora, eu pus ainda tenho esse sonho de ser advogado. Eu não sei, ainda estou na terra, quem sabe, né? Eu coloquei que eu quero dançar valsa, gente. Então, eu vou tomar aquela injeção de. Como é que fala? Aquele remédio, gente, que a gente toma, que tem que ser só uma vez na vida. Morfina, para me dançar valsa. Eu quero dançar valsa com quem sabe, mas eu quero emagrecer mais, eu quero fazer a cirurgia das hérnias, estar bem. E quero dançar valsa, gente. Eu dancei valsa nos meus 15 anos, nunca mais eu dancei. Mauro, E a minha Olha, terceira isso aí tá mais fácil, viu? É só marcar o baile, eu mesmo danço valsa contigo. Pronto, sonho você é realizado. demais, Mauro. Obrigada. E outra coisa que eu quero realizar todas as vezes que tiver é o encontro com o bonde. Sabe? Aí sim. O bonde é assim. Nossa, vocês foram tudo na minha vida na hora mais difícil da minha vida. Ah, Sabe? Colocar o passado lá com uma pedra foi uma mudança incrível, tanto espiritual como em todos os sentidos, mental, tudo que envolve a mente, né? Então, assim, eu me sinto gente depois que eu entrei para esse grupo. Eu me sinto, sabe, amada. Eu nunca, gente, eu nunca me senti tão amada na minha vida, sabe? E foi assim, Protegida. Eu me sinto eu protegida. quero. vai lá, Isso, Bruna. Vai lá, Bruna. isso, verdade. Ser protegida, sabe? Eu tô dormindo sozinha, eu não tenho medo, porque a gente fala várias vezes na semana, né? E a sua outro dia falou: não, toma insulina com a gente aqui. Eu falei: gente, é mesmo, eles não vão nem ver por que que eu não posso tomar, né? E ficar.
E eu falei, agora eu vou começar a fazer assim, quando estiver muito cansado ou sentindo muita dor, eu vou descansar de tarde para mim de noite estar com eles, né? Vocês assim, vocês se tornaram uma luz no meu caminho, sabe? Foi uma luz assim que eu achei que nunca ia acender. E vocês acenderam essa luz. Então eu quero estar em todos os encontros, né? Eu quero me esforçar para estar em todos os encontros com vocês, né? Eu quero conhecer todos vocês, né? Ter o privilégio de poder dizer, olha, estou com saudade, né? Eita, E, vidão. igual eu falo sempre isso com a Su, né? Ô, Su, estou com tanta saudade, né? Então, assim, eu sei que o Senhor vai prover um meio de eu estar com vocês, eu sei disso, né? E minhas metas, por enquanto, são essas. Quer dizer, eu tenho minhas metas desse ano, né? Mas o meu sonho, né? Os meus sonhos são esses. E Olha, eu mas sei pelo que eu posso menos um a fazer gente sabe que vai ser a dança de valsa com o Mauro. isso. Fica. Aí sim. E uma coisa eu queria dizer, gente, não é somente o desejo da pessoa de fazer, mas se tiver alguém aqui que tiver com algum problema, pode conversar com os líderes do bonde. Eles sabem como vão te conduzir. Eles sabem como te dar o amor que você precisa e o incentivo, né, Heleno? Que as brincadeiras do Heleno me alegram demais, né? E é isso aí, gente. É isso que eu queria compartilhar com você. Compartilhe com em nome de Jesus Cristo. Amém. Eita, Ô, gente, Lúcia, deixa eu obrigada. só fazer um adendo bem rapidinho, Su, Ó, completando o que a Lúcia falou. Lazy, só um pouquinho, Eu, Lazy. Oi. é rapidinho, Josi. É o que a Tá. Lúcia falou. É, eu me sinto protegida, porque eu me sinto mais membro do grupo do bonde do que membro da Sociedade de Socorro. Porque quando eu precisei de ajuda, eu pedi ajuda para a Surema e quem me socorreu foi o bonde e a Sociedade de Socorro não me socorreu. Então, assim, eu me sinto protegida, me sinto sem medo. De momentos mais difíceis foi o bonde, desde que eu me divorciei. Então, faz 4 anos que eu estou no bonde. E eu sou muito grata por ter esse grupo, muito grata para a Surema ter tido esse grupo, né? E eu espero também poder participar e continuar participando do grupo. Ó, gente, Obrigada. a Leise foi a primeira pessoa que inventou o Clube da Luluzinha. Às vezes ela vinha no grupo e disse, meninas, eu preciso conversar. Aí as meninas tudinho entravam nesse mesmo link, nós íamos ter uma conversa de meninas, chorar junto, mas enfim. Gente, tem a Mesa, a Isabel e o Heleno. Vamos tentar ser um pouquinho mais breves. Muito obrigada, gente, pelo testemunho de vocês, por compartilhar as experiências tão boas que vocês têm. E que nós temos mais um tempinho, né? Como amanhã é domingo, né? Nós precisamos acordar cedo. Nós vamos concluir daqui a pouquinho já, tá? Mel, por favor, fique à vontade. Ah, tá bom. Eu estava vendo aqui um post, né, que vocês postaram, né? Eu pedi a Su para mim enviar para minha amiga. Onde estão os seus sonhos, né? Vocês colocaram. Muitas vezes os nossos sonhos estão só apenas no papel e não saem. Às vezes você está na sua mente, aí você passa para o papel as suas metas, seus sonhos, e você não faz nada para que aquelas metas, né, o sonho saia daquele papel. Que nós possamos lembrar dessa pergunta: onde estão os seus sonhos? Eles precisam ficar no papel? Os seus sonhos é para estar no papel? Não. Os sonhos é para ser realizados, né? E ele só realiza quando você diz, eu vou fazer.
E eu estava lembrando assim, a Su falando sobre, bem breve, né? Falando sobre ela mudou de Estados Unidos para cá, e daqui já está em outro estado e tal. E eu me lembrei do meu filho, né? Que no mês que vem ele está vindo morar aqui no Rio de Janeiro, e ele tem um trabalho dele lá, sabe? Tem a esposa e os filhos, e eles estão vindo para cá. E aí chegou uma pessoa e falou assim, mas aqui você tem seu trabalho, tem isso, aquilo outro. Só que ele tem sonhos. E os sonhos dele, ele precisa buscar. E eu sou de apoiar os sonhos dele. Se é isso que você quer, então, mamãe, apoie. Eu nunca vou dizer, não, não vou, fique aí, por isso não. Você quer vir, venha. Então, muitas vezes, você só vai conseguir realizar seus sonhos se tirar do papel. E o medo, eu sempre disse, o medo, ele não vem de Deus, a gente sabe disso. Mas o medo, ele impede você de realizar grandes coisas. Aí depois a gente fica frustrado e diz: Senhor, o Senhor não me ajudou a realizar isso. Mas você apenas deixou no papel. Que a gente possa lembrar disso. Onde estão os seus sonhos? Eles precisam estar nas ações, não apenas nos papéis. Eu tenho sonhos também, né? Eu tenho minhas metas e eu vou realizá-las. Isso eu ponho nas mãos do Senhor. E só para finalizar, a Sula falou uma coisa. É tipo assim, a gente às vezes está fazendo uma oração e quando termina a oração, mas se não aconteceu, ou seja, você mesmo já botou um limite ali, tipo assim, é só aqui minha oração, então eu não quero mais com medo, isso, aquilo, outro. Mas, Senhor, as nossas orações têm que ser feitas, sair do teto e chegar nas mãos do Senhor, para que possa sair do papel. E é isso, não esqueçam onde estão os seus sonhos. Está nas ações. A gente tem que agir para que o sonho seja realizado. É isso, viu, meninas? Obrigada, Mel. Heleno? Heleno? Heleno, dormiu. Tá, então a Helena não vai falar, né, Helena? Mauro, por favor. Será que o Heleno está tentando falar com o áudio desligado? Heleno, é teu áudio. Verdade, às vezes acontece. Com a gente Pode mesmo. ir. Mauro, pode ir. Tá. Mauro. Tá bom. Eu vou falar. Então, durante muito tempo também, eu sempre tive meus sonhos e só que acabava por sempre pensar de forma negativa, porque tinha algumas pessoas que eu convivia que sempre falavam assim: você vai conseguir isso, não vai conseguir aquilo. E aí eu tinha aquela questão dentro de mim, eu vou mostrar o contrário. Mas por causa da convivência, eu acabei ficando muito negativo, né? E ficando na zona de conforto, porque é fácil, ali onde a gente tem muitas certezas, né? E eu sempre penso, eu tenho meus sonhos, mas também eu estou fazendo o suficiente para que eles aconteçam, porque às vezes a gente teme o processo, mas também a estagnação também é doloroso. Então, é uma escolha, ou a gente aguenta o processo na esperança de dias melhores, ou a gente fica estagnado. É escolher qual das duas dores a gente vai. Uma, pelo menos, tem promessas grandiosas. A outra, a gente vai só adiando. E vai morrendo enquanto nós vivemos, né? Então, durante todo esse tempo, também me ajudou muito esse grupo a mudar muitos padrões de pensamentos. E hoje eu posso dizer que eu faço muito mais para buscar. E eu lembro de uma citação que foi colocada pela Maiara, alguma coisa assim, aquela com Maiane, eu acho que. Os passos mais importantes na nossa vida são aqueles que são dados com pernas trêmulas. E tem uma citação do Rubem Clark Alves que ele fala o seguinte, que vai de acordo com o que nós estamos falando aqui, né? Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio.
porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço de liberdade, a ausência de certeza. Os homens temem voar, mas temem o vazio. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem gaiolas. Por isso, trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. É um engano pensar que os homens seriam livres se pudessem, que eles não são livres porque um estranho os engaiolou, mas porque as portas das mas que se as portas das gaiolas estivessem abertas, eles voariam. A verdade é o oposto. Os homens preferem as gaiolas ao voo. São eles mesmos que constroem as gaiolas, onde passam suas vidas. Então, vai de acordo com o que Augusto Cury, né? Ele fala que nós somos prisioneiros no único lugar onde deveríamos ser livres. Não é que seja uma coisa fácil, mas é que é um processo. Nossas mentes são o lugar onde nós deveríamos ser livres. Então, muitas vezes temos limitações físicas, mas também temos limitações psicológicas que nos impedem de sonhar e vai matando os nossos sonhos enquanto vivemos. Mas os nossos sonhos, eles são o que nos movem. Porque eu lembro que uma vez eu senti um tempo atrás, faz tempo, na verdade, né? Mas eu nunca esqueci. Eu senti a total ausência da esperança. E era uma sensação tão angustiante, era como se você tivesse estava se afogando, não tivesse mais conseguindo respirar. E eu lembro que a partir daí foi como se eu nunca mais sentia esse como se você tivesse tomado a injeção. Eu nunca mais senti aquela sensação, mas com o vírus da falta de esperança enfraquecido. Então, eu eu tive criei aquela imunidade, mas eu nunca esqueci a sensação, porque ela chegou a ser era algo desesperador. Então, eu sei que os sonhos, eles nos fazem nos mover, e são eles que mantêm a nossa vida. Então, eu sei que é importante buscarmos nossos sonhos para que eles se concretizem. Então, dos meus sonhos, que não dependem de ninguém, como foi proposto, são colocar o shape e também fazer uma faculdade de terapia ocupacional e trabalhar na área. Esses são os meus sonhos. Tem o outro também, mas o outro depende de outra pessoa. Como não é o proposto, esses são os dois, que dependem única e exclusivamente de mim. E eu já dei alguns passos em busca dos meus sonhos o ano passado. E esse ano quero continuar, que é através deles que nós nos mantém vivos, é o oxigênio da vida, né? É isso. Muito bem, Mauro. Obrigada. Gente, rapidinho, a gente, desculpa, tiveram algumas mãos que ergueram e eu tive que baixar as mãos, a mãozinha só por causa do horário, viu? A gente tem ainda três slides rapidinho que a Josi vai fazer e depois a gente realmente vai precisar encerrar. E o bate-papo continua, né? Vai falando, né? Quem tiver, vai ficando, vai ouvindo, né, Su? Oi, depois que a gente terminar, as pessoas podem realmente, a gente pode continuar conversando, mas só para terminar de forma oficial. José, é contigo, Florzinha. Ok. Deixa eu ver aqui, por favor. Já compartilhei a tela. Depois tem dois filmezinhos super curtinhos, de 1 minuto. Duas coisinhas. Deodato, tá aí, Deodato? Tá por aí, querido?
Deodato. Oh, Você pode ler para a gente esse slide, por favor? eu posso ler, vamos lá. Obrigada. Talvez. Talvez você não esteja talvez você não esteja vivendo seus sonhos, porque está ocupado demais vivendo seus medos. Resume para a gente, Deodato, em algumas palavras, o que você acha Ah, dessa palavrinha assim, medo, significa para você? então, é meio controverso, vai assustar muita gente, mas eu não tenho medo. Então, tipo, no meu dicionário não existe a palavra medo, porque realmente medo é algo que eu, durante 2 anos, fiquei ensinando que não é coisa de Deus. Então, isso saiu da minha vida. E esse negócio é bem interessante. Talvez você não esteja vivendo seus sonhos, porque está ocupado demais vivendo seus medos. Às vezes, os nossos medos, que a gente pode falar que é medo, às vezes é se preocupar com a vida do outro. Em vez da gente se preocupar com o sonho da Josi, eu tenho que me preocupar com o que eu sou capaz de realizar, porque o sonho, eles são ideias que estão na nossa mente e que a gente é capaz de realizar, mas a gente só não realiza porque não tem coragem, porque muitas pessoas não têm coragem de dar o passo. Porque quando você tem a coragem, aí o Senhor vai proporcionar o meio para que aquilo aconteça. Enquanto você não ter coragem para dar o passo, você só vai ficar pensando, eu queria casar com a Josi, mas não vai casar nunca, porque nunca chamou a Josi para sair. É isso aí. Verdade, Deodato, obrigada. O próximo slide, Su. Liberdade pra seguir os sonhos que sonhei pra mim. Olha que lindo. O sonho dela era aprender a dirigir. Vamos ver de novo. Liberdade pra seguir os sonhos que sonhei pra mim. Mais um outro slidezinho super curto, tá? Há 2 anos atrás eu jogava um terrão. Joguei em qualquer terrão, se pensar em Goiânia eu joguei. Do bom ao ruim. E hoje eu consigo jogar no maior do Centro-Oeste e visitar vários estádios onde eu só via pela televisão. Então eu vou dormir, passa uma cena na minha cabeça. É a mesma coisa que eu tô assistindo meu próprio filme. É uma sensação boa. Oh, maravilha. E a gente vai terminar, né, Josi, com... Só um pouquinho, já já. Uma coisa interessante, que até na própria música do, acho que é J Quest, não é J Quest, que fala, em medo eu não discuto mais, você não me leva a nada. Agora, se imaginássemos aquela senhorinha lá, né, pegando no volante, né, e ela tivesse talvez estacionado esse sonho, e não fosse ir para uma autoescola, aprender a dirigir, ela não estaria ali, né? Então, falta muita coisa, talvez, para a gente tirar do papel, né? Acho que foi o Pamel que falou. A gente precisa não apenas anotar, tirar do papel aquilo ali e agir, né? Para concluir, acho que foi, eu não lembro quem falou mais cedo, sobre o discurso da Ada Godoy. Quem foi que falou? Foi Cláudia. você, Mel? Cláudia. Ele falou algo interessante, e isso já faz 10 anos, foi em 2014, esse discurso dele. E ele falou uma coisa interessante para a gente concluir e terminar com um vídeo maravilhoso, que ele fala assim, ó, é muito provável que, ao decidirmos por rumos diferentes, as pessoas a quem amamos sejam afetadas, e algumas, mais do que isso, vão pagar conosco o preço da mudança. O ideal seria que elas visualizassem o que visualizamos e compartilhassem as mesmas convicções. Nem sempre isso é possível,
mas quando acontece, torna a jornada muito fácil. Eu vi muitas pessoas comentando sobre o grupo, né, do bonde, e isso é uma coisa maravilhosa, né, de a gente ouvir, porque afeta todos nós, isso faz com que a gente consiga fazer mais coisas para que vocês entendam o quanto vocês são importantes, quanto nós todos, fazendo parte desse grupo, somos importantes, né? E a gente não é um grupo grande, vocês sabem disso, mas nós compartilhamos as mesmas convicções, né? Nós visualizamos as mesmas coisas, né? E muitos já compartilharam os seus sonhos com a gente, né? Muitos sabem que ainda precisam um pouquinho para realizar algumas coisas, mas nós sempre estamos ali, né, dispostos a ajudar para que vocês consigam realizar seus sonhos, né? E ele termina falando o seguinte: e se continuarmos vivendo como estamos vivendo, as bênçãos prometidas irão se cumprir, né? Ou seja, se eu continuar com os meus sonhos ali no papelzinho só, né, e não agir, será que aquilo que eu preciso lá na frente receber vai se realizar? É uma pergunta que nós vamos deixar para vocês, né, essa noite. Durante a semana nós possamos nos lembrar do que nós precisamos fazer para que essas coisas se realizem. O que nós precisamos ainda deixar aquele medo de lado para que essas coisas se realizem. Viu? Rose, e depois nós concluímos com o vídeo, tá, Su? Rose, por favor. Só para compartilhar essa coisa de sonho, eu sou uma pessoa muito sonhadora, mas eu não só Sei fico bem. no sonho. Eu só não fico no sonho, eu tento fazer os sonhos se realizar, desde os pequeninos, aqueles assim que é super fácil e rápido de fazer, aos maiores. Algumas pessoas às vezes até dizem, você é louca, porque sonha coisas que não existem, coisas que talvez não vá acontecer. Mas quem disse que os loucos não são insanos e nessa insanidade eles não conseguem o que querem, né? Às vezes, quando a gente é tão racional, o racional não te leva a nada. Eu amo quando o Salvador ele fala que a gente tem que ser como as criancinhas. E aí, quando a gente tem que ser como as criancinhas, não é ser só obediente como as criancinhas, é sonhar como as crianças. Para elas não existe limite de sonho. Para elas, para as crianças, tudo é muito fácil, né? E elas não estão preocupadas em aquilo que elas querem vai acontecer. Elas não estão na preocupação disso. E nós, em nossos sonhos, a gente vê muito, a gente coloca obstáculos em coisas que a gente nem sabe se, e o se, né? Ah, não, e se isso aqui? Ou a gente para ouvir, contar os nossos sonhos para quem não sabe sonhar com a gente. Eu aprendi sobre isso. Nem todo mundo que está com você sonha o teu mesmo sonho, nem vai sonhar também o teu sonho. E tudo bem, tá tudo certo, ninguém é igual, né? Mas uma coisa que eu aprendi que você falou, não, acho que foi a Su que falou há pouco no slide, você falou mesmo, a questão de como é bom sonhar um sonho que todo mundo compartilha o mesmo sonho. É perfeito. Mas tem sonhos que são individuais. E aí, mesmo que o meu sonho não case com o sonho de alguém que esteja do meu lado, mas que aquela pessoa me apoie, é o que vai importar. E se eu tenho a resposta para o meu sonho e a pessoa que está do meu lado não me apoia, quem é ela, afinal? Eu fico no meu sonho ou eu deixo ela controlar o meu sonho? Eu tenho que ficar no meu sonho. Ela não me apoia, mas eu tenho que saber se o Salvador me apoia. Se ele me apoia, se ele estimula o meu sonho, então eu vou sonhar. Eu gosto muito, eu falei mais agora muito. Eu gosto muito de José do Egito. Amo. Porque quando ele sonha o sonho dele, os irmãos, que eram a família que estava do lado, simplesmente olharam ele como um rival, e ele está querendo tomar o meu lugar, então ele não vai sonhar sonho nenhum, eu vou vender, mas tudo tinha um propósito. Enfim, nós conhecemos a história de José do Egito. Mas ele não deixou de que ele teria que ser só porque os irmãos não quiseram sonhar o sonho com ele, ou não quiseram ser rebaixado,
Às vezes nossos familiares, nossos amigos vão dizer, tu és um louco ou uma louca, o que que tu tá sonhando? Isso é muito alto para você. Não existe sonho alto ou sonho baixo, existe sonho. Era isso que eu queria compartilhar. Muito obrigada. Gente, é só para dizer, viu, que eu estou na casa dela hoje, buscando um outro Eita, sonho, viu? E uma coisa que a Josi falou, sonho bom é sonho compartilhado, né? Não tem coisa melhor do que a gente apoiar alguém nos sonhos, mesmo que ele não faça parte dos nossos. Tá, eu vou lá compartilhar. Gente, eu tô assim, falando é só para tomar tempo, viu? Porque eu fechei as janelas aqui, peraí. Tá. Pode, Josi. Pode, por favor. Eita, povo, peraí, gente. Peraí. Gente, eita, menino. eita, Lili, né, mal? Alan Castro. Alan Adoro. Castro é bom demais. Se por acaso eu conseguisse, não estou conseguindo ver o play em Vou nenhum lugar, chamar rapaz. chama ele pro bonde. Ah, Ah, bem, coragem eu sim. tenho. Também tenho. É, Gente, continuam conversando aí que a gente está tendo uns problemas técnicos aqui rapidinho. Uma coisa interessante que eu não sei se foi a Su que falou. Eu não sei se as meninas aqui, algumas participaram do programa das moças, né? Que nós tínhamos o Progresso Pessoal, vocês lembram? Aí eu lembrei, e eu peguei meu livrinho, que eu terminei em 2003, né? O meu Progresso Pessoal. Mas durante as moças a gente faz muitas metas, muitas coisas que hoje eu vendo depois de muitos anos, eu vi coisas que eu não consegui realizar e outras que sim, né? Tem umas coisas aqui, ó, por exemplo, facilidade de aprender as músicas, eu queria muito ter essa facilidade, eu consegui. Falar em público, eu tinha muita timidez, nossa, meu sonho era aprender sabe, a fazer discurso, dançar, né? Eu fiz curso de dança, ler, gostava muito de ler, mas que eu queria aprender a ler corretamente. A reger os hinos, eu aprendi a reger os hinos. Tocar piano eu não consegui até hoje. Tocar violão também não. E uma coisa legal que eu queria fazer era psicologia, né? E hoje eu penso em fazer também, mas não sei se vai para frente. Mas, enfim, tem muitas coisas que nós colocamos no papel e umas coisas vão se realizar e outras não, né? Mas devido ao que que a gente coloca como prioridade na vida, acho que depende muito, né, dessa coisa toda que a gente faz. Não Estão é, Su? conseguindo Tudo agora certinho? visualizar? Quem realmente quer Sim. muito alguma coisa, há muito tempo, e ainda não conseguiu realizar, com certeza já ouviu que é importante saber a hora de parar, entender o momento de desistir. Mas eu entendi que é preciso parar de pensar em desistir a todo momento, porque só a gente sabe a força do nosso sentimento. E para aquele que só perde o sono pelo seu sonho, é sempre cedo, que alguns sonhos são tão grandes que não cabem nos nossos medos. No dos outros, muito menos, porque são imensos, são sonhos elefantes que incomodam, porque nos fazem não caber nos limites que a gente vivia antes. Tem aquela história de que quando o elefante é preso por uma corrente muito cedo, quando ele cresce, ele para de tentar sair, por mais que esteja preso no barbante, ele aprendeu a desistir. Eu sempre penso nisso, quando identifico alguma pessoa com um potencial enorme, com ideias grandiosas, um plano gigante, preso pelo medo por um barbante. Ela só precisava lembrar da força que tem e trocar a dúvida do será pela certeza do vai ser. O momento de parar para quem sabe onde quer chegar é quando chega, porque nada te para. Por mais que muitas vezes tentem enjaular ou domesticar esses sonhos elefantes. E quantas vezes até os erros, as dúvidas, os fracassos botam à prova o sonho que você tem. Mas quanto mais você quer algo, menos precisa provar alguma coisa para alguém. Porque o sonho é teu e não é só o que você faz. Ele te faz ser o que você é. Por isso, mais do que ter, é preciso ser esse sonho para se tornar, seja lá o que você quiser. É isso que traz aquele sentimento de não caber em si, quando você é só o que acredita. E para não desistir de si mesmo, deixa o sonho ser maior que tudo
o que te limita. Gente, eu amo esse Alan Castro. Ups! Ai, gente. Ai, depois dessa daí eu tenho a Ele certeza. sabe disso. Gente, Su, Desculpa, gente, Olha, era que o áudio estava ligado. A gente vai terminar agora, Renatinha, vamos fazer o seguinte, a gente vai terminar de forma oficial, entre aspas, com uma oração, só por causa do horário, mas a gente vai continuar aqui, viu? Aí você faz o comentário. Sandoca, você ia falar alguma coisa ou não? Ou foi eu que... Tá. Então, gente, vamos, para a gente terminar, vamos fazer. Renato, você pode fazer a última oração e depois você pode continuar comentando. Mas só para dizer que a gente terminou oficialmente às 11h15. Posso? Vamos lá? Querido e amado Pai Celestial, obrigada por esse momento maravilhoso, esse momento de aprendizado, de liberdade que nós tivemos aqui. Obrigada porque estávamos todos juntos. Senhor, nos ajude a realizar nossos sonhos, que possamos ser sempre fiéis a Ti, que possamos ser pessoas, que possamos ser direcionados com o Seu Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Gente, está oficialmente encerrado, mas a Renata quer falar. Fala, Renata. Fala que escuta. Então, eu estava observando cada um falando, né, e também levando para mim. Realizar, fazer, não é? Mas eu penso o seguinte, eu ensino isso para meus filhos, antes de qualquer coisa, né? Ser feliz. Eu acho que quando nós conseguimos ser feliz antes de querer qualquer coisa, nós conseguimos realizar esse sonho. Eu acredito que sim. Então, eu fui casada por 21 anos, não é? Pense na desgraceira do casamento, meu pai do céu. E eu mantinha esse casamento, gente, eu mantinha esse casamento. Não é um homem bonito, até aquele homem lindo, o príncipe do cavalo branco, olha, mas é uma derrota. Aí eu me divorciei, pense na felicidade, que eu dei um grito tão grande que eu disse, pronto, vão achar que eu sou louca. Vão achar que eu sou louca, né? Porque assim, eu saí de um estado para outro, com duas, sozinha, né? Depois trouxe as crianças para cá. Meu filho mais novo está com 20 anos. Ele se formou agora na faculdade. Então, algumas pessoas falam de mim, né? Algumas pessoas falam assim, mas Renata, como é que você chegou até aqui? Porque as pessoas acham que sonhos é mais o material. Ao meu ver, o sonho é mais o interior, sabe? Então, assim, dá-se muito exemplo de homens grandes, como Silvio Santos e bababá, outras pessoas, né? Mas ele teve a sorte de chegar num patamar financeiro de famoso alto. Mas aí a gente pergunta, e o interior, né? Aí hoje, rapidinho, eu já vou terminar, eu estava lendo um podcast, acho que a palavra é essa, e tinha um senhor de 72 anos, que ele é árabe, e ele sempre deixa os livros dele, né, sempre ao ar livre, não é? Ele deixa a banquinha dele sempre aberta. Aí chegou algumas pessoas turistas, disse assim, como é que o senhor deixa seus livros aqui? Vão levar, vão roubar. Então ele falou, quem não sabe ler, jamais vai roubar um livro, não é? E quem sabe ler, não vai roubar um livro. São sonhos, acredito que são o nosso interior que vai trazer essa felicidade primeiro, e não um sonho de concretizá-lo, sabe? Porque assim, eu tinha muito sonho nesse meu casamento, e eu lembro que eu fui muito infeliz quando eu mantive esse sonho
não era um sonho mesmo. Não é quando eu aprendi a ser feliz nesse interior, esse sonho ficou muito para trás, porque eu não coloquei mais a minha felicidade, a minha realização em algo. Eu coloquei tudo isso no meu interior para comigo mesma. Era isso que eu queria falar um pouquinho. Ixi, todo mundo ficou em silêncio. Ai, falei alguma coisa de errada? Não, você Posso? falou certíssimo. Olha, Renata falou completando. não, Renata. Renata, foi tão profundo que eu exatamente concordo com você, porque a felicidade, para você realizar qualquer coisa, está dentro de você, dentro, o teu sentimento flui muito para você realizar sonhos. É como dizer para o Pai Celestial assim, não só para o Pai Celestial, mas dizer para ele, dizer para Jesus Cristo, dizer para os anjos, para toda a legião que está lá no céu, eu estou pronto, eu recebo, eu aceito, eu sou feliz. O que você me der vai ser muito bem-vindo. E É por isso que eu vou viajar, viajo, danço, faço patins e não quero saber de mais nada. Quem quiser ir comigo, vamos, mas quem não quiser, fica. Dane-se o mundo, meu nome não é Raimundo. Eu sou bem aventureira. Tá certo, é isso aí. Ai, ai. Me chamam de louca, sabe, quando querem me elogiar, mas eu não ligo também, não. E Eu sou desse tipo. Mas como diria Charlie obrigada. Brown, o Oi? impossível é só questão de opinião, e disso os loucos sabem. É Olha aí, verdade. Charlie Brown E filosofando. como eu trabalho com loucura, né, com saúde mental, ixi, Que Maria. Olha, veio bem. é. Eita.